Agora, a gente vai ver as integrais impróprias com descontinuidade infinita, certo? Impróprias com descontinuidade infinitas. Então, suponhamos que a função f é contínua no intervalo do tipo A até B. Então, suponhamos que ela seja contínua no intervalo desse tipo, tá? E tenha uma descontinuidade infinita em B, certo? Então, para a gente calcular a integral de A até B df dx dx, lembrem, ela tem uma descontinuidade infinita em B, certo? Então, eu estou calculando essa integral no intervalo de A até B aberto, com uma descontinuidade infinita desse ponto. Então, para eu calcular essa integral imprópria, eu calculo como limite quando t tende a B pela esquerda, ou seja, para valores de B menores do que ele, porque os maiores não estão no intervalo, tá certo? Da integral de A até t df dx dx, certo? Então, agora, se a função f é contínua no intervalo do tipo A até B, ou seja, o A não faz parte e o B faz parte, e ela tem uma descontinuidade infinita em A, ou seja, agora o nosso intervalo é desse jeito, tá? Para nós calcularmos a integral de A até B df dx dx, a gente faz o limite quando t tende a A para valores dx maiores do que A, ou seja, pela direita, da integral de t até B df dx dx, ok? E se a função for contínua no intervalo fechado a B, certo? Se ela for contínua em AB, exceto num x igual a c pertencente ao intervalo AB, e nesse ponto C ela tiver uma descontinuidade infinita, então, para você calcular a integral de A até B df dx dx, você calcula a integral de A até C df dx dx mais a integral de C até B df dx dx, certo? E para cada uma dessas integrais, você substitui essas definições. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Integral de 0 a 1 d dx sobre a raiz de 1 menos x. Observe que a função f dx igual a 1 sobre 1 menos x, né? Qual é o domínio dessa função? Para que ela esteja definida, 1 menos x tem que ser maior que 0, ou seja, menos x tem que ser maior que menos 1, ou seja, x menor que menos 1. Então, ela está definida, ela é contínua para todo x menor do que 1. Então, no intervalo 0, 1, ela é contínua, tá certo? 1 aberto. Então, eu posso aplicar a definição. Isso é limite quando t tende a 1 pela esquerda, certo? Da integral de 0 a t. Vou escrever assim, 1 menos x elevado a menos meio dx, certo? Então, nós temos que resolver essa integral. Então, a integral de 1 menos x elevado a menos meio dx, como que a gente resolve ela? Chama u de 1 menos x, du é menos dx, então menos du é dx, certo? Então, substituindo aqui, vai ficar u elevado a menos meio vezes menos du, que nos dá menos u elevado a meio dividido por meio. Ou seja, menos 2 raiz de u, ou seja, menos 2 raiz de 1 menos x. Então, voltando lá na nossa integral, certo? Lá, integral de 0 a 1 d dx sobre a raiz de 1 menos x, é o limite, quando t tende a 1 pela esquerda, de menos 2 raiz de 1 menos x, de 0 a t. Então, isso dá o limite, quando t tende a 1 pela esquerda, substituindo x por t, dá menos 2 raiz de 1 menos t, mais 2 vezes raiz de 1, certo? Quando t tende a 1 pela esquerda, ou seja, para valores de t menores do que 1, essa função está definida e ela tende a
0. Então, esse limite dá 2. Agora, nós queremos calcular a área da região limitada por y igual a ln dx e pelas retas x igual a 0 e y igual a 0. Então, vamos fazer o gráfico desta função. Como que é o gráfico do ln? Vamos ver aqui. Você tem que lembrar lá do comecinho, né? Da introdução ao cálculo. Então, x e y. O gráfico do ln, né? ln de 1, você toma uma unidade, ou você toma uma unidade aqui, o ln de 1 é 0. Então, o gráfico do ln é assim, tá? Esse é o ln de x. E você quer a área da região delimitada pelos eixos e pela curva, certo? Então, na verdade, é essa região infinita aqui, certo? Que você quer calcular a área dessa região, tá bem? Então, como que eu calculo a área? Então, esse ponto é o 1, né? O eixo x é reta y igual a 0, o eixo y é reta x igual a 0. Então, a integral, né, vai ser de 0 a 1, certo? Aqui, a função, a altura do seu retângulozinho, aqui no caso vai ser menos a função. Então, menos ln dx dx, tá bom? O ln está definido apenas para x maior do que 0, ele não está definido no 0. Então, essa é uma integral imprópria, certo? Onde a função, ela está definida nesse intervalo. Ela é contínua nesse intervalo, tá certo? Então, pela definição da integração imprópria, isso é o limite quando t tende a 0. Ó, aqui está o 0 e aqui está 1. Então, 0 para valores de 0 maiores que ele. Então, pela direita, certo? Da integral de t até 1 de menos ln dx dx. Observe que a integral de ln dx dx, você tem que resolver por partes, tá bom? Então, lembrando da integração por partes. Como que é a integração por partes? Você tem que lembrar que a integral de u dv é o v menos a integral de v du. Então, uma parte você chama de u e outra parte você chama de dv. Como não tem uma integral imediata para o ln, por isso que eu preciso de integração por partes, eu vou chamar ele de u. Então, eu vou levar o sinal junto, tá? Então, du, derivada do ln dx, é u' sobre u. Então, derivada do x, que é 1 sobre x dx, certo? Aqui eu tenho dx, aqui eu tenho isso, tá? E o dv vai ser o meu dx. Então, integral de dv, que é v, é x. Então, substituindo na fórmula, integral de u dv é o v menos a integral de v du, você tem que integral de menos ln dx dx é u, quem é u? Menos ln dx vezes v, que é x, menos a integral de v, que é x, vezes o du. Então, eu vou colocar menos com aquele menos, vai dar mais 1 sobre x dx. Então, essa integral vai dar menos x ln dx, esse simplifica com esse, a integral de dx é x. Então, a integral de menos ln dx dx é menos x ln dx mais x, tá certo? Então, voltando na nossa integral, no cálculo da nossa área, nós vamos ter integral de 0 a 1 de menos ln dx dx, é o limite, quando t tende a 0 pela direita, tá certo? Dessa integral que nós calculamos, que deu menos x ln dx mais x, no intervalo de t até 1, tá certo? Então, substituindo os limites de integração, t tendendo a 0 pela direita, certo? Substituindo x por 1, dá menos 1 vezes ln de 1 mais 1, substituindo x por t. Então, dá menos t, ln de t mais t, ok? Então, quanto é ln de 1? Ln de 1 é 0. Então, eu posso escrever isso como o limite, quando t tende a 0 pela direita,
de 1 mais t menos t ln de t. Quando eu substituo t por zero, aqui vai dar zero e ln de zero é menos infinito. Então, aqui eu tenho uma indeterminação. Então, todas as vezes que você estiver resolvendo as suas integrais impróprias e der uma indeterminação, você tem que resolver esse limite, tá bem? Tem que usar a regra de L'Hospital se for o caso. Então, aqui nós temos que resolver esse limite. Nós temos uma indeterminação do tipo zero vezes menos infinito, tá? Então, vamos resolver esse limite aqui separadamente. Então, isso aqui vai dar limite, quando t tende a zero pela direita, de t ln de t, tá certo? Então, é uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. Numa indeterminação do tipo zero vezes infinito, eu não posso aplicar a regra de L'Hospital. Eu só posso aplicar a regra de L'Hospital quando eu tenho indeterminações do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Então, neste caso, a gente tem que reescrever essa função de forma que a gente tenha uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Bom, se nós escrevermos a nossa função da seguinte forma, ln de t dividido por 1 sobre t, escrever a função desta forma é a mesma coisa que eu tinha aqui, só que eu reescrevi ela de outro jeito, tá? Então, quando eu tomo o limite aqui agora eu tenho um limite que dá uma indeterminação do tipo menos infinito sobre infinito. Um número sobre zero cresce, tá? Se zero tende, lembra, 1 sobre x, como é o gráfico de 1 sobre x? É assim, então quando x tende a zero, essa função cresce, ela tende a mais infinito. Então agora nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, então eu posso aplicar a regra de L'Hospital. O que diz a regra de L'Hospital? A regra de L'Hospital diz que se você tem uma indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, para você calcular o limite, basta você fazer a derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Então, aqui eu vou derivar o ln de t, que é 1 sobre t, e a derivada de 1 sobre t é quanto? 1 sobre t é a mesma coisa que t a menos 1. Então, a derivada disso, certo? É menos 1 t a menos 2, ou seja, menos 1 sobre t ao quadrado. Então, aqui, agora eu tenho 1 sobre t ao quadrado, tá? E escrevendo isso, é o limite quando t tende a zero pela direita, de 1 sobre t vezes t ao quadrado, aqui tem um menos, né? Menos t ao quadrado sobre 1. Então, isso é o limite quando t tende a zero pela direita, t ao quadrado dividido por t dá 1. Dá t, desculpe, quando t tende a zero, isso dá zero. Então, esse limite, nós calculamos que dá zero. Então, toda vez que um limite, que uma indeterminação aparecer, você tem que resolver essa indeterminação para continuar sua integral, tá bem? Então, agora, como eu sei esse limite aqui, a área vai ser o quê? Limite, voltando aqui, tá bem? Quando t tende a zero pela direita, de 1 mais t, menos t ln de t. Então, quando t tende a zero, esse limite, quando t tende a zero, dá zero, e esse nós acabamos de calcular aqui, que também dá zero. Então, a área desta região, certo? É uma unidade de área. Suponhamos que nós queremos calcular a integral de 0 a 4 de dx sobre x menos 3 ao quadrado. Então, aqui a função que a gente está querendo integrar é 1 sobre x menos 3 elevado ao quadrado. O domínio dessa função quem é? É todos os reais menos o 3. E o 3 está naquele intervalo, certo? Então, nós temos um ponto de descontinuidade dentro do intervalo de integração. Então, para resolver essa integral, eu tenho que separar na integral de 0 a 3, de dx sobre x menos 3 ao quadrado, mais a integral de 3 até 4, de dx sobre x menos 3 ao quadrado. Tá certo? A gente diz, como eu já comentei, que uma integral é convergente quando o limite, você calcula o limite lá no final, depois da definição da integral, e esse limite existe, certo? E ela é divergente quando o limite não existe. Quando você tem uma soma de integrais, né, que você separou aquela numa soma de integrais, se uma dessas integrais já for divergente, você diz que a integral toda é divergente, tá certo? Então, basta você calcular uma delas, tá bom? Então, aqui, se nós formos aplicar a definição, fica
limite quando t tende a 3, né? Limite quando t tende a 3 pela esquerda, da integral de 0 a t, de dx sobre x menos 3 ao quadrado. Mais o limite quando t tende, ó, aqui eu tô nesse intervalo, de 3 até 4, então 3 pela direita, tá? Vou chamar de outra letrinha, de p até 4, de dx sobre x menos 3 ao quadrado, certo? Então, nós temos que, para resolver essa integral, nós temos que resolver a integral de dx sobre x menos 3 ao quadrado. Se nós fizermos u como sendo x menos 3, o du é dx, então essa integral fica u elevado a menos 2 du, resolvendo u a menos 1 sobre menos 1, que é 1 sobre u. Então, vai dar 1 sobre x menos 3, tá certo? Então, essa integral de 0 a 3 de dx sobre x menos 3 ao quadrado, que é o limite, quando t tende a 3 pela esquerda, da integral de 0 a t, de dx sobre x menos 3 ao quadrado, você pode escrever como o limite, quando t tende a 3 pela esquerda, de 1 sobre x menos 3, que foi o valor da integral que a gente calculou, de 0 a t. Então, isso dá o limite, quando t tende a 3 pela esquerda, de 1 sobre t menos 3, tá certo? Menos, substituindo x por 0, menos 1/3. Então, vai ficar mais 1/3, certo? Então, isso dá o limite, quando t tende a 3 pela esquerda, bom, nem precisava ter escrito de novo, né? T menos 3 mais 1/3. Então, vamos calcular esse limite. Quanto dá esse limite? Quando t tende a 3, isso daqui dá o quê? Dá 1 sobre 0. E como que é o gráfico dessa função? Vamos olhar aqui. O gráfico dessa função é assim, né? Ela não está definida no 3, certo? E como é o gráfico dela? T menos 3. Então, ela é assim, certo? Então, quando t tende a 3 para valores de 3 menores do que 3, essa função tende a menos infinito, certo? Então, a gente diz que esse limite é menos infinito. Então, essa integral é divergente, certo? Se essa integral é divergente, eu não preciso calcular essa integral, porque eu já posso dizer que a integral que nós tínhamos lá no começo de x sobre x menos 3 ao quadrado, integral de 0 a 4, é divergente, ok? Porque se um pedaço, né, se uma das parcelas é divergente, significa que a integral original é divergente.